Sejam bem-vindos, estamos iniciando mais um programa da revista Dependência Química e Saúde Mental. Meu nome é Daniel, eu sou fundador e diretor da revista Dependência Química e Saúde Mental. Tenho a honra de trazer dois convidados, grandes amigos, aqui ao meu lado esquerdo, Roberto Chiesi, mais conhecido como Beto, que hoje é o CEO da revista Dependência Química e Saúde Mental. E aqui também eu tenho a honra de trazer meu amigo Bruno Gomes, do Asas e Vozes. Ele que é um fenômeno nas redes sociais. E a gente vai falar bastante sobre recuperação, né, sobre autoconhecimento, sobre o dia a dia do adicto, né, sobre padrinho, 12 passos, etc. e tal. Então, queria primeiramente agradecer a presença de vocês dois. E queria já passar a palavra aqui para o Bruno, para ele contar um pouco dessa história do Asas e Vozes, como é que nasceu isso, Bruno, como é que houve esse despertar seu para essa questão da adicção, da dependência química. Fala um pouco do seu projeto, da sua vida, do seu trabalho. Primeiro agradecer, né? Muito obrigado ao Beto, a você, né, Daniel, por esse convite, a revista, né, Dependência Química, porque vocês são a chave, né? Não adianta eu ter o dom, não adianta eu ter uma experiência se eu não tiver chaves que abrem o caminho para que essa mensagem da possibilidade de viver uma nova maneira de viver, que ela exista, né? Que ela existe, ela só vai ser mostrada com mais clareza se tiver essas chaves, pessoas, né? Que abrem esse espaço. Então, muito obrigado, né? Eu sou o Bruno, muitas pessoas me conhecem como Bruno Gomes, né? Mas eu sou hoje fundador do Instituto Asas e Vozes. Um instituto simples, né? Eu fiquei meio sem graça quando o Daniel falou desse negócio de fenômeno em redes sociais. Hoje o que eu busco é simplicidade, é viver minha vida da melhor forma possível e do jeito mais simples que eu puder levar essa mensagem aí a abertura que as redes sociais me dão, e agradecer a todos, né? O Instituto Asas e Vozes, ele foi criado em 2012, numa internação que eu estava, né? Eu estava numa internação em Matheus Leme e eu estava só internado mesmo. Não por culpa do centro terapêutico, né? Não, porque eu viciei em me internar. Eu fui um viciado a me internar, né? Eu só fui internado uma vez e o resto tudo eu mesmo me levei. Eu passei a usar esses aparelhos, né, de centro terapêutico, clínicas, como uma fuga. E eu cumpria, sabe? O mais louco é que eu ficava os 6 meses, 9 meses, né, cara? E nesse centro terapêutico em Matheus Leme, eu resolvi fazer essas coisas da religiosidade, eu resolvi fazer jejum, e eu fiz com seriedade, meditação. E um dia eu falei, caraca, meu, Asas e Vozes, a pessoa se eu der voz pra mim. Porque eu sempre soube que eu tive o dom, que eu tenho o dom. Não sou com oratória, com falar, eu estudei para isso muito novo, né? Agora eu precisava colocar em prática, não adiantava ter o dom se o meu problema principal é compulsão e obsessão e eu nunca consegui frear isso. E aí em 2019, numa situação já degradante, quando eu falo degradante é a perca da dignidade, eu coloquei em prática o Instituto Asas e Vozes. E tô aí até hoje aí, né? Do dia 14 de fevereiro de 2019, depois de tanto vocês me falarem, olha, tem esse caminho, mas eu quis fazer os meus, essa falta da humildade, sabe? De reconhecimento aberta. Não vou nem falar de humildade, porque a humildade é um princípio espiritual muito elevado para quem é egocêntrico como eu, sabe, Beto? Então, em 2019, eu tive a honra de encontrar pessoas que me ajudaram a praticar o princípio da mente aberta. Esse princípio salvou minha vida porque eu dei abertura para outras ideias entrar. E aí, depois da mente aberta, de escutar pessoas que estão nesse nosso métier, eu comecei a ter o princípio da boa vontade, de fazer aquilo que eu não queria. Porque eu não queria ir para grupo de autoajuda, psicólogo, trabalhar, entender que eu estava na estaca 0, mas o 0 também é número. Eu queria começar do 8, do 9, eu queria começar do 3, mas eu perdi tudo, pô. Como é que você vai começar se você não tem nada, cara? Ó, o que sobrou de você é isso aqui, ó. Um baita do negão, magro, arrebentado, todo, e tornozeleira na canela. Você vai aceitar esse cara? Se você for aceitar esse cara,
de repente você começa a vida. Agora, se você quiser viver com as máscaras, como dizia o Sérgio Murilo, diz, né? Porque a mensagem dele fica, depois que tira as máscaras, não sobra nada, cara. Então, quando eu perdi todas as minhas máscaras, não tinha nada, cara. Mas foi sensacional, porque aí teve como começar. E aí estamos aí hoje, aí, né? Maravilha. Nesse meio aí. Bela história. Como é gostoso, né? A gente vê o dependente químico em recuperação, né? Independente do tempo, né? Eu vejo, por exemplo, né, Bruno, muita gente que está há muitos anos limpo, mas parece que não se tratou direito. Então, assim, não consegue ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida saudável, né? Pelo contrário, parece que às vezes eu tenho a impressão de que o problema não é a droga, assim, mas o que a pessoa tem, a droga que a pessoa se tornou, né? Nesse sentido, Bruno, o que eu queria perguntar, depois até queria uma opinião do Beto, que está com a gente hoje acompanhando, em que momento, dentro do tratamento, houve uma engrenagem espiritual, assim que você falou, você teve o reconhecimento de que não era só a substância que você precisava largar, mas era o Bruno que precisava ser modificado. É legal ouvir você falar sobre tempo limpo, qualidade de vida, porque assim, cara, eu já fiquei tempos limpos, mas eu não entendia o que o tratamento que eu fazia tinha para me falar. Eu acho que o melhor momento da minha vida foi com 95 dias limpo. Que eu encontrei alguns companheiros do tratamento que eu faço para a vida, o meu principal tratamento, né? E esse companheiro me abraçou, ele é um sargento do BOP. Ele me abraçou e falou assim, ele me deu um abraço muito gostoso. Ele, um sargento militar e um advogado. Esses 3 caras salvaram a minha vida, velho. Porque eu tinha muito pouco tempo limpo e recebi o abraço de pessoas que tinham múltiplos anos limpo, e eles falaram comigo assim, tamo junto, seja bem-vindo a essa linda aventura. Porque assim, ficar limpo, tem uma literatura do programa que eu faço, que é o Viver Limpo, e nela está escrito que se eu não tiver em recuperação, eu posso me tornar uma pessoa pior do que quando usava droga. Mas como assim? Pra mim, o pior é viver o que eu vivi nas drogas, eu posso me tornar uma pessoa pior. Seco, né? O adicto seco. Esse cara, ele é perigoso. Mas quem tem que enxergar ele? Sou eu. Com os olhos de quem? Com os olhos do Daniel, com os olhos do Beto, com os olhos da minha esposa, com os olhos do produtor. Porque o outro me enxerga melhor, mas para isso eu tenho que ter a humildade de entender isso. Porque o programa, voltando ao programa de novo, porque eu não vou ter como eu falar de mim se eu não falar do programa. Sim. Ainda bem que esse programa me deixa falar dele. Está escrito lá. Você pode até ficar limpo frequentando nossas reuniões. Mas se você quer o que nós temos a oferecer, você vai ter que estar preparado para dar certos passos. E o que eu faço? Eu, Bruno, o que eu fiz? Eu peguei as drogas e pus de lado. E eu achei que estava tudo resolvido. E cadê o mentiroso? Você não vai deixar a mentira de lado também, não? E o desonesto? Você não vai tentar ser honesto, não? E o procrastinador, que está sempre deixando para depois, não tem como você deixar ele de lado, não? Né? E a verdade, Bruno, vai continuar mesmo mentindo. Pô, eu não podia entrar na turma de médico que eu virava médico, cara. Eu não sei, você... Olha o trabalho que você faz com produção dessa revista, você trabalha com vários tipos de pessoa, você é empresário. Se eu entrasse no meio de vocês, eu não aceitava o Bruno, cara. Aí são as máscaras. E aí eu vestia as máscaras que são vocês. Eu vestia as máscaras, eu vestia a máscara que são vocês, não, desculpa. Eu me tornava um empresário na hora. Não interessa o ramo que você mexe. Eu arrumava um jeito de ser. É o personagem, né? O famoso personagem, cara, ao longo do tempo. E a coisa mais gostosa do mundo é ser eu, Beto. Me apresentar pra você como eu sou é sensacional, porque aí eu não preciso mais. Se você quiser bem, se você não quiser, amém. Isso é sensacional, cara. Aceitação, né? Aceitação. São princípios. Tá vendo como é que a gente vai falando? Aceitação. Ô, cara. Vocês sabem que dentro dessa pauta, dessa questão da recuperação, é muito importante o olho no olho, né? O ouvido, o outro, o igual, dentro dessa configuração que é o grupo de apoio, né? É a partilha de sentimento e os 12 passos. Porque num determinado ponto, eu não consigo me ver
mas numa partilha eu consigo me ver no outro. Não, mas peraí, parece que esse cara tá contando a mesma história que eu. E aí eu consigo me ver através do olhar e do outro, né? E isso é muito importante. Eu queria deixar aqui enfatizado essa questão, porque é uma questão muito séria e respeitada dentro dos grupos anônimos. Narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, amor exigente, os grupos familiares todos prezam pelo grupo de sentimento, a partilha, o anonimato, aquele espaço que você tem, que você pode falar, tudo aquilo que faz mal, que faz ruim, porque é o que o Bruno falou, não é simplesmente parar o uso de droga, mas é uma mudança de vida, né, Beto? Sim. É assim, só parar não dá, mas também não dá para parar, simplesmente parar de usar e continuar mentindo, continuar manipulando as pessoas, tirar proveito, etc. Um monte de coisas que as pessoas... São coisas assim, tipo assim, sinal vermelho. Cara, é o maior tesão, velho, para um furador de sinal que nem eu, quando eu paro no sinal vermelho e espero ele ficar verde, sabe, para me atravessar. Mas para isso acontecer, eu tive que dar o primeiro passo. Eu sou impotente perante sinal. Eu sou impotente, velocímetro acima... Olha lá a cara dela. Acima dos 140, porque eu vou até os 200 depois que passou da vida. Identifico também. Eu queria saber do Beto aqui, passando um pouco pro Roberto. Roberto Chiesa, nosso querido Beto. Chiesa. O Beto, você tem bastante experiência, né? Conheceu várias pessoas, conhece muita gente, se relacionou com várias pessoas e tal. O que você acha, Beto, desse universo da recuperação, assim? O que você conclui, qual que é uma atual conjuntura, uma reflexão assim abrangente, tudo que você viveu, o que você tira, o que você pode trazer pra gente da experiência Eu vejo pessoal? que o programa de Narcóticos Anônimos, ele é eficaz. Ele é muito eficaz. Eu vi Narcóticos Anônimos, vi sala cheia, vi sala vazia, vi pessoas frequentando os Narcóticos Anônimos. Então, o que eu posso dizer sobre o mundo da dependência química é que o programa funciona. E vale a pena. Eu nunca fui um grande frequentador de narcóticos. Mas, ultimamente, de uns meses para cá, eu tenho frequentado. Eu tenho encontrado apoio, legal, eu tenho sido mais sincero e mais justo comigo. Sabe, e tenho encontrado apoio, a ferramenta vem funcionando para mim. Obrigado, Beto. Eu tenho observado transformações em mim. E é como o Bruno disse, o furador de semáforo vermelho, quando ele muda o comportamento, ele para de furar, é gratificante. É gratificante a mudança de comportamento. Eu tinha vários comportamentos errados. E através de narcóticos anônimos, eu comecei a mudar, ver a importância da mudança de comportamento que se faz necessária. A honestidade, sabe? A aceitação e vários outros. E quando eu me pego nessa mudança de comportamento, nossa, que delícia. Porque eu vejo que estou me tornando um ser humano melhor. O programa está funcionando, está fazendo efeito. E também não é só o programa, é terapia. Né? Psiquiatra, um psicólogo, sabe, os tratamentos que vêm na hora certa, porque também chega uma hora que o uso cansa, chega uma hora que não faz mais sentido, aí começa a vir o despertar espiritual, que ele chama, né, uma hora a vida cobra, uma hora a conta chega, e todos têm o seu despertar espiritual, né, e às vezes o despertar espiritual já vieram para mim em vários momentos, e hoje eu estou mais atento para o despertar espiritual. Interessante, né? Tem uma questão aí que a gente está conversando aqui que é muito importante a gente enfatizar. É a gente chegar à noite e poder dormir com a cabeça tranquila. Tipo assim, hoje eu não prejudiquei ninguém, não prejudiquei minha mãe, eu não prejudiquei minha irmã, não prejudiquei meus amigos, as pessoas que eu amo, meus filhos. A sensação é incrível. Porque eu posso falar também como dependendo de química de recuperação, é terrível. Chega à noite, depois do uso, aquele estresse, aquela ressaca moral, né? Aquele desespero familiar, aquele desespero que generaliza todo mundo, todos à volta, né?
E faz sentido isso, porque quando a gente tem uma conduta correta, e aí a gente está falando de princípios, que esses sim são tratados em grupo de apoio, é um alívio muito grande, porque eu chegar à noite e falar, poxa, eu cumpri com o meu dia, é só por hoje, hein? Nós não estamos falando aqui de uma vida inteira, né? Obviamente que cada um aqui tem a sua história, mas é um dia de cada vez, né, gente? Sim. Inclusive, eu queria aproveitar aqui o gancho para falar um pouquinho dos 12 passos, porque é muito interessante que tem um momento que eu reconheço que eu sou um dependente químico, que é o primeiro passo, que é aquilo, nossa, né? Tanta gente, não, eu não sou dependente químico, mas eu uso só quando eu paro quando eu quero, né? É dessa maneira. Vive, como diz o Bruno, criando fantasias, criando personagens, esses personagens vão ganhando forma e eu vou fugindo cada vez mais de quem eu sou. Quem eu sou? Um dependente químico, eu não consigo parar sozinho. E num determinado ponto dos 12 passos, eu tenho que aceitar, eu reconheço que eu sou um adicto. Obviamente, depois tem o passo da entrega, né? De reconhecer que sozinho não dá, né? É muito problema para uma pessoa só resolver, como o Roberto disse bem aqui, precisa de terapia, precisa de psicólogo, psiquiatra, grupo, né? Então eu queria puxar uma reflexão geral aqui com o Bruno e com o Beto. Como que a gente faz para que as pessoas... Será que a gente precisa desenhar para algumas pessoas que isso realmente funciona? Para quem não iniciou ainda esse processo de recuperação, Bruno? Para mim, eu vou falar... Eu não vou desenhar nada para ninguém. Hoje eu tenho um centro terapêutico e eu deixo bem claro, eu não estou aqui para carregar ninguém nas costas. Até porque eu tenho um centro terapêutico, eu sou dependente químico e recuperação também. Se fosse só dependente químico, tava bom. Eu sou codependente também. Sou carente emocional, sou carente físico. Eu sou carente, cara. Foi isso que me levou às drogas. Eu não nasci usando droga. Eu sou um carente que, por buscar aceitação, buscar aprovação desde a infância. Sabe? Eu sou egocêntrico desde quando eu aprendi que se chorasse, minha mãe largava o que estava fazendo e me dava atenção. Mas chegou um momento que ela entendeu que ela tinha que pôr limites, aí eu fui fazer do meu jeito. E comecei a tomar pancadas da vida, que é natural do ser humano, o caos da vida. Só que uma coisa que você falou, Roberto, o Daniel, é que sim, o que eu aprendo hoje, vocês falando da Irmandade, eu queria deixar bem claro aqui que eu não falo em nome de Narcóticos Anônimos, morou? Só que o meu nome é Bruno Gomes e eu sou membro de Narcóticos Anônimos. Eu me recupero nos grupos de Narcóticos Anônimos e eu tenho liberdade e direito de falar isso. Quem me dá essa liberdade é o 2º parágrafo da 12ª tradição, que fala que o subproduto do anonimato é a humildade de ser reconhecido pelos meus familiares, empregadores e a sociedade. Então, meus amigos, eu quero ser reconhecido pela sociedade como um membro produtivo dela que saiu das drogas e de outros vícios. Não adianta nada eu saber que tem problema com droga. Isso é resignação. Pô, tô com problema com droga, caraca, acabou com o meu casamento. Pô, problema com droga me fez perder o carro. Problema com droga me fez perder o trabalho. Problema com droga me fez ir preso, morar debaixo do viaduto. Resignação. Não adianta nada. Vontade de parar não adianta nada. Querer parar não adianta nada. O que me fez parar de usar droga foi rendição. Infelizmente, ninguém precisa chegar lá. Ninguém precisa estar dentro de uma cadeia socando um vaso cheio de cocô para poder fumar um cigarro depois, porque não tem dinheiro para comprar. Você tem que chegar no fundo do poço. Cada um tem seu fundo de poço. Se o seu ainda tá te dando o direito de ter mulher, pai, mãe, empresa, carro, casa, cama quentinha, para por aí, porque pode ficar pior. Eu fui me render lá, nesse ambiente. Então, graças a Deus que ali eu tive a rede e falei, opa, me rendo, mas eu queria só parar de usar drogas. E aí, agora eu cheguei em casa, dia 14 de fevereiro de 2019. Quando eu chego em casa, eu encontro minha mãe cansada, desconfiada, pediu o porteiro para abrir para mim entrar no condomínio, mas quando eu entrei para dentro de casa, minha casa, minhas regras. E o chicote estalou, porque as regras da minha mãe eram com limites que eu achava
que era até subhumano. Nossa, isso aqui não pode ser, a senhora é minha mãe e tal. Eram as regras dela. Como eu sou um cara sem limites, foi a melhor coisa chegar num lugar que tem limites. E dali eu fui para Narcóticos Anônimos. Outro lugar que tem limite também. Né? E aí eu aprendi esse lance que vocês acabaram de falar aí, ô Beto, muito obrigado por saber que você é membro, então somos companheiros. Você falou de seu anonimato aí, muito obrigado, viu, cara? Porque é o único lugar... Porque minha mãe já não acreditava mais, minha mulher tinha me abandonado, minha filha estava chamando outro cara de pai, os bandidos já me falavam que eu não valia nada, polícia só estava me esperando eu voltar. Aí eu chego no lugar que eles falam assim: você é a pessoa mais importante aqui, me dá um abraço, me serve café na mão. Pô, meu irmão, tá maluco? Falaram, bateram palma pra mim ainda e falou comigo assim: se você quiser o que nós temos a oferecer, se junte a nós. E aí você é a pessoa mais importante. E eu fui a ele falou: você é a pessoa mais importante. Cara, eu já tinha muitos anos que eu não sabia o que era abraço. Nesse dia eu recebi uns 20 de pessoas de verdade, mano. Pô, me falaram comigo assim: se você quiser usar droga, o problema é seu. Mas se você quiser parar, a partir de agora o problema é nosso. Eu quero parar. Ó, vem por aqui. Ô, Beto. Cara, a maior chateação com esse cara, meu. Pô, tava passando uma novela maneira, rapaz. O serviço que eu arrumei era muito pesado. Pô, eu queria ver a novela. Ó, meu irmão, pratica a boa vontade, faz o que você não quer. Boa vontade é isso. Força de vontade é praticar alguma coisa. Boa vontade é fazer aquilo que eu acho que... agora não. Vou lá e faço. Viciei em grupo, filho. Viciei em grupo, em servir, em abraçar vocês. O grupo realmente... É extremamente importante ainda para quem não teve despertar. Deixa o recado para você que está nos assistindo, você da revista. Se você ainda não conhece um grupo, né, faça que nem o Beto, faça que nem o Bruno, faça que nem eu, né, quebrando meu anonimato também. Procura um grupo de apoio. Tem vários, Alcoólicos Anônimos. Isso é legal, obrigado, viu, Beto? Isso aí quando você falou da ferramenta, tá? Tendo tratamento ou não, um grupo de apoio sempre vai estar lá para te ajudar. Agora tem uma questão aqui que eu... Só me desculpa aqui. Sim. O Beto falou um negócio ali, gente, que assim, eu encontrei meu caminho em Narcóticos Anônimos, não vou largar, viu? Em INA eu aprendi o que fazer e principalmente o que não fazer, mas não é uma ferramenta. E tem outras. O Beto falou do terapeuta, psicólogo, psiquiatra, amor exigente, Naranon, mulheres pessoas que amam demais, neuróticos anônimos. Então, para mim, neuróticos anônimos, então, eu tô precisando, preciso rapidamente entrar. Da Esperança também. Clínicas, centros terapêuticos. Poxa, são muitas ferramentas. Então assim, só não tem para quem não quer. Né? Então, essa é a verdade. Toda cidade tem um grupo, tem um site, depois a gente pode... Só te peço em nome de um Deus maior que é o seu problema com droga, ou com qualquer outra obsessão e compulsão, que pode ser comida, sexo, droga, tudo. Jogos, então, agora aí, que você não precisa de usar a ferramenta chamada justiça dos homens. Porque aqui, ó, ela é lenta e dura. Bom, é sempre muito profundo conversar com o Bruno, né? O Bruno tem uma intensidade na recuperação que é assim, que é o que forma o muito doido. Do Asas e Voz, né? O cara que deu asa e tá dando voz para várias pessoas, né? Tem um projeto de recuperação incrível, né? E mais uma vez, Bruno, parabéns pelo seu trabalho, né? Pela sua recuperação. Sei que não faz mais que a tua obrigação, mas a gente sempre agradece os nossos irmãos e parabeniza, e como no grupo a gente abraça, e você sim é a pessoa mais importante que temos aqui, você, Beto, eu, e isso é imprescindível. Agora tem uma coisa que eu queria comentar aqui, para a gente poder comentar, que eu falei para você, comentei com o Bruno aqui, o Bruno falou, não vou desenhar. Que determinado ponto, agora eu vou passar para o Beto essa pergunta, em determinado ponto, o dependente químico, ele quer ser carregado nas costas também. E aí, assim, eu não posso, uma vez que eu entendo que a recuperação ela é individual, ela depende do despertar espiritual, se eu carregar e desenhar o que é dependência química de adicção para as pessoas, pode ser que eu tire a possibilidade da descoberta por si só.
daquilo, da autonomia que vai gerar, desculpa, pra você saber, Beto, sobre isso, cara, o que você pensa sobre essa questão da autonomia e a questão, assim, das pessoas não fazerem tudo o que o dependente quer. A gente sabe quando ele vai para o tratamento, ele quer tudo do jeito dele. Não quero, essa coisa aqui, essa comida aqui não tá legal, isso aqui não tá bem, isso aqui não tem que. Eu quero ligar para minha mãe, né? Quero ligar para meu pai, mas tem que ser agora, não pode ser depois, quero dormir até tarde. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Beto. Veja bem, eu acredito que tudo na vida tem um limite. Eu acredito que tudo é aprendizado nessa vida. Tem aquele jargão sobre eu ensino a pescar, não dou peixe, né? Claro, existe o paciente de primeira internação, existe o paciente macaco velho, né? Cada um tem o seu perfil. Eu já tive clínica, eu tive uma clínica, então sempre que eu morava na clínica, né? Até. Então, eu sempre analisava perfil. Porque sempre chegava esses pedidos, né? Eu quero ser o primeiro a ligar, dia de ligação. Eu quero ser o primeiro a ligar porque meu caso é urgente, porque eu tenho que falar com a minha mãe, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque tem que mandar cantina. É essa a sua urgência? Um pedido de cantina? Um docinho, uma balinha, Poxa. chocolatinho. Entendeu? Aí depois vinha outro. Não, eu preciso falar com a minha família, urgente, porque acabou minha higiene pessoal. Tá bom, essa é a sua urgência. Daí aí eu sentava com a psicóloga, a gente discutia, né? Analisava o perfil, o que é o assunto. Então, assim, vinham também os pedidos de ligação fora de hora, vinham também pacientes pedindo para ir embora, daí tinha aquele que era a primeira internação, que surtava, que chega no limite emocional, entende? Tudo é conversado, tudo tem que ser visto, né? Paciente que reclama da comida. Insatisfeito. Né? O eterno insatisfeito. A gente sabe que também tem um adicto que é eterno insatisfeito. Tudo que você faz pro cara, ele reclama. Dia de churrasco, o cara quer comer picanha, sabe? E peraí, vamos ver, né? Porque a minha clínica não era alto padrão. Sim. Entendeu? Mas também não era R$300 uma cesta básica. Eu fiquei em comunidade que o pastor ia fazer feira. Quando ele voltava, a gente pegava as frutas, legumes, tirava a parte ruim, descartava e aproveitava a parte boa. Entendeu? Então, a parte boa a gente fazia suco, a gente fazia salada de fruta, fazia os refogados de legumes, mas tinha que tirar a parte ruim. Tinham pessoas que ficavam escandalizadas e como é comunidade Porto Aberto, você pode ir embora, você não é obrigado a ficar. Porque eu não vim aqui para comer esse tipo de comida. O pastor falava, irmão, é só você passar da porteira para fora e tá tudo bem. Sim. Mas era R$300 uma cesta básica. Sim. Não tinha muito o que oferecer, a gente orava para chegar carne. Eu ficava, e como o pastor foi um grande amigo meu que eu conheci numa internação em Bauru, a comunidade era em Pompeia. Então eu ia para Pompeia para ficar perto dele. E para mim eu não me importava com a questão de alimentação, porque eu sei que chegava. Através de oração, jejum e oração, a alimentação chegava. Comida não vai voltar, né? Eu passava uma semana em jejum, tava beleza, tava tudo certo. Eu não me incomodo, sabe? Mesmo eu vindo de uma classe alta, para mim, eu não me importava, porque eu vivia em condições piores o meu uso. Eu passava semanas na rua, e eu me juntava com a psicóloga, com o meu sócio, e a gente analisava caso por caso e via qual era a questão, qual era o problema, se era mesmo problema pessoal dele, se era problema nosso da clínica, se a gente poderia oferecer algo melhor. Assim. Então, nós estávamos assim, né? Mas eu sei de lugares que é totalmente diferente, e aí cada um com a sua consciência. E aqui eu queria fazer uma chamada para você que está nos assistindo. Eu sei muito bem que hoje foi criado o movimento anticomunidade terapêutica, que vem do movimento antimanicomial, que agora se tornou movimento anticomunidade terapêutica. O que eles não entendem é exatamente isso que o Beto falou agora. Ninguém é obrigado a ficar nesse espaço em regime protegido, porque eles confundem
regime protegido com prisão. Não tem prisão. É regime protegido. É diferente. É aquela pessoa que ela sai daquele ambiente de uso com outras pessoas, ela vai para um lugar onde outras pessoas estão buscando recuperação. E ali, muitas vezes, que nem o Beto está comentando aqui, é muito difícil para a comunidade terapêutica, porque ela tem que atender uma demanda por doente, a conta não fecha, e a Luciana Penteado está ali, queria mandar um abraço para a Luciana, sabe o quanto é caro a alimentação para essas pessoas, porque elas residem ali, elas têm cuidado ali, assim, a gente tem que passar disciplina, alimentação, e muitas vezes não fecha. E aí, o que acontece? O dono da comunidade terapêutica, além de ter que tirar do bolso muitas vezes, porque ele não vai deixar o parceiro na mão, ele ainda tem o Ministério Público na porta, enchendo o saco, dizendo que não sei o quê, que tem religião. Gente, é o que está salvando zilhões de vida. São as comunidades terapêuticas. Como é que vocês podem falar em luta antimanicomial ou luta anti-comunidade terapêutica? Que é a turma da redução de danos, que eu vou aqui falar mais uma vez, que eu não desce. Redução de danos, por mais que eu tenha amigos, né? Desculpa os que concordam, mas hoje acabou, em Brasília está assim agora, eles estão querendo cortar verba das comunidades terapêuticas para colocar nos postos de saúde, nos CAPs AD. Não vai dar certo, não funciona. O Beto está aqui para dizer como é que foi a experiência dele. O Bruno está iniciando o projeto. Bruno, o Instituto Asas e Voz agora também é uma comunidade, né? O Instituto Asas abriu lá em Goiás, é isso? O Instituto Asas e Voz, ele parte do princípio de que, com todo o respeito que eu tenho aos CAPs, infelizmente, os CAPs não foram abertos para, principalmente, dependente químico. Cara. É porque chegou. É tantos transtornos aumentados pela dependência química, que ele chegou lá e vão aproveitar, vão mandar uma verba para ali. Eu penso assim, não sou conhecedor disso para falar. E eu acho que, e eu sou muito grato aos psicólogos, psiquiatras que trabalham no CAPS, só que eles não deram certo. E assim como eu também, tentando ajudar com as minhas terapias, como terapeuta, eu percebi que meus pacientes não estavam conseguindo. Por que que as Irmandades Anônimas, elas vão até as clínicas, elas poderiam ir contra? Porque muitos não precisaram ser internados. Só através das reuniões ficaram limpos. Sim. Por que que eles vão lá na clínica falar onde nós estamos, mas não são contra as clínicas? Porque, cara, todo o tratamento hoje dado para dependente químico é válido. Mas existe um problema sério aí, Daniel, e que precisa ser dito, é que, infelizmente, alguns profissionais, para se esquivarem da lei, começaram a tratar de uma forma agressiva e errônea. E isso trouxe essa galera que você falou, é anti o quê? Antimanicomial. Antimanicomial, que agora se transformou no movimento anti-comunidade. Eu sou daqueles caras que, pra quem faz a marcha da maconha, é só levar o maconheiro que tá virando esquizofrênico, que já tá na cara, pra casa. Leva pra sua casa, pede ele pra poder ficar lá uma semana, resolve a vida dele. Quem levantou a bandeira do movimento anti-centro terapêutico, vai lá no meu centro terapêutico, pega 3 que tá lá, leva pra sua casa. Porque a família dele não tá querendo mais. Ele já roubou tudo que tinha em casa, ele tá em ponto de morrer, ele tá quase em ponto de ficar na mão da justiça. Faz igual o pastor que brigou com a mulher dele e me levou pra casa. Quando ele acordou de manhã, a televisão dele não tava lá. Mas eles estavam falando que minha mãe não prestava. Como que uma mãe pode deixar um menino lindo desse? Como que minha esposa chegou em casa, não tinha um computador. Eu veio o micro-ondas. Ela ficou na porta do mercado me esperando. Me leva pra sua casa usando droga, ué. Que aí você... Você é do movimento anti... Me leva lá. Não é sendo agressivo, sabe, gente? É tipo assim, é o meu jeito de falar. Nós estamos falando de um problema que é um problema real. Nós não estamos de brincadeira nesse negócio, não. Eu não preciso de dinheiro de ninguém. Não, cara. Eu trabalho duro. Quem me conhece a minha história sabe. Eu trabalho dia e noite dentro daquele centro terapêutico lá em Jataí e trabalhei no meu que eu comecei em Ribeirão Preto para poder ver se aquelas pessoas conseguiam olhar em mim e ver um exemplo de que é possível voltar a ser pai, possível voltar a ser filho, possível você voltar a ser marido, membro produtivo da sociedade, antes de morrer, antes de deixar uma mãe com um filho morto e pensando, o que eu podia ter feito? O que eu podia... E já fez de tudo. Poxa, esse negócio aí me deixa boladão, cara. E viu?
Vamos continuando, né? Eu tava ali. Assim, né? Pra quem quer levar um adicto, um dependente de droga, um usuário de maconha pra casa, tem que fazer bem as contas. Por exemplo, a água economiza bastante, né, Bruno? Porque eles costumam não tomar banho, né? Então a água economiza. Porém, a geladeira acaba, né? Acaba mesmo. A geladeira, acaba os doces da casa. Acaba a geladeira, dá mole na hora que bater a computadora. Trabalhar que é bom nada. Meu irmão, né? depois da obsessão bater, filho, vai acabar a geladeira mesmo. Vai chegar, não vai estar lá. Então, assim, cada Daniel, rendimento da pessoa. uma coisa legal que você falou de geladeira, vocês vão achar que é brincadeira, que eu vou falar pra você aqui, Daniel. Dependência química, a doença da obsessão e compulsão, quando ela tá no sintoma da dependência química, muito cuidado. Porque na hora da compulsão, eu peguei uma geladeira nas costas, saí de dentro da minha casa que minha mãe tinha acabado de montar comigo, atravessei a Cesário de Melo, caí na Felipe Cardoso e cheguei na favela e troquei ela por R$100. E eu pedi nela 1.000. O cara falou, dou 500. Eu falei, 500 eu não pego. Rodei a favela toda, não achei quem desse os que eu queria. Quando eu voltei nele, ele falou assim, agora só tem 100. E eu peguei os 100. Isso é dependência química, tá? Não brinca, não. A gente num determinado ponto, né? A gente realmente tem que rir um pouco, mas é uma desgraça muito grande, gente. É uma desgraça. Eu vou, infelizmente, o papo tá muito gostoso. Queria ficar até de madrugada aqui, porque a gente tem muito assunto, né? Mas eu queria agradecer a Fernanda, ao Fernando da Com Brasil, né, por esse espaço, essa emissora tão abençoada, que realmente deu espaço para a questão das drogas, dependência química. Fernando Mauro, parabéns, viu? Fernanda também, parabéns, porque é muito importante que a gente possa ter esse espaço para poder falar, refletir sobre a questão da dependência química, das drogas, e para que também outras pessoas que não têm esse problema se atentem, não tem ainda. O número de usuários de drogas vem aumentando a cada dia. Isso é sério, isso é dado, estatística. A galera da legalização das drogas, que brigam pela legalização, não estão percebendo que só pela ideia da legalização flexibiliza a percepção de risco que os adolescentes têm sobre o uso, e eles estão cada vez mais indo para as drogas. É mais importante, a cada dia que passa, pessoas que venham, como o Bruno, e falam sobre dependência química, dão um exemplo, né? O Bruno falou aqui da vida dele, de como é ruim, como deixa a gente escravo, né, Bruno? E não compensa. É um caminho sem volta. Eu queria falar sobre apadrinhamento, 12 passos, dificuldade diária, tanto assunto que a gente vai falar, mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer a presença. Bruno, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui conosco. Eu queria que você fizesse as considerações finais para a gente poder encerrar o nosso programa. Eu agradecer por você ter vindo. Agradecer você, Daniel, o Neto, o Betão, muito obrigado, viu, cara? O mais importante para mim hoje é saber que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Né? Eu vim para um programa de televisão onde eu encontro 2 companheiros. Muito obrigado, tá? Obrigado. Quando você fala, pelo amor de Deus, jovem, se você está entrando no Oba-Oba, para. O crime organizado já te conhece. E ele está fazendo de tudo para depois da primeira vez que você usar, você nunca mais esqueça. E não... Isso, é só isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Queria agradecer aqui o Roberto. Beto, obrigado. Beto, o CEO da revista Dependência Química Saúde Mental. Valeu, obrigado. Beto, obrigado mesmo pela sua participação, muito importante. E queria que você fizesse as considerações finais para nós. Eu fico muito grato por esse convite, por essa oportunidade. Para mim também é um passo muito grande na minha vida. Eu fico assim... lisonjeado pelo convite. Não tenho muito o que dizer, porque para mim é uma emoção muito grande, viu, Daniel? Nós já nos conhecemos há um tempo. Eu sempre admirei você como pessoa, sempre admirei o seu projeto, e estar aqui realmente para mim é muito bom. Fico feliz. Maravilha. E poder contribuir, né, Beto? Contribuir, cara. Nossa, para mim, que alegria. Que alegria. Obrigado. Maravilha.
Bom, chegamos ao final de mais um programa da revista Dependência Química e Saúde Mental. Agradeço aos convidados, a você que nos assistiu. Fica o convite para você seguir a página do Asas e Vozes, para você curtir o nosso programa, compartilhar com um amigo que precisa. E fica atento na nossa programação que vem novidade aí. Obrigado.